O reino do céu invade a terra. Oh, aleluia. Irmãos, eu sei que um dia isso vai ser físico. Mas, queridos, eu quero que você olhe Apocalipse capítulo 21. Se você puder abrir na sua Bíblia, melhor ainda. Porque a Bíblia que nós carregamos é a palavra de Deus, que nós temos na mão. E quando você sabe encontrar a palavra que Deus está dizendo para você, para ler numa outra ocasião, ou para compartilhar com alguém, isso é maravilhoso. Então, se você puder ler na sua Bíblia, ok, mas vai estar projetando também aí. Mas lá no Apocalipse 21, versículo 1, diz o seguinte, aqui está falando algo que um dia será físico. Então vi um novo céu e uma nova terra, o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar? Você imaginou o mar sumir? Cutuca o irmão do lado e fala, vai sumir muita coisa, hein? Irmãos, a maior parte do planeta é mar. Agora, você vai olhar um dia no globo e você vai dizer, não tem mais mar aqui, secou tudo, sumiu. Ok? Mas ainda não é agora. Mas aí a visão de João diz, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse, agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, e nem choro, e nem dor. E as coisas velhas já passaram. Isso um dia vai se tornar realidade física. Mas hoje, ela já é uma realidade espiritual. Porque quando Deus escolheu enviar Jesus, e Jesus fez o seu papel, a sua missão, ele disse, eu preciso ir embora, mas vocês não ficam sozinhos, porque uma vez que eu desci aqui na terra, eu não saio mais do meio de vocês. Fisicamente o Senhor Jesus está à direita do Pai, mas o Espírito Santo está habitando no coração de cada um daqueles que se tornam filhos de Deus. Ele está em você, irmãos. A presença espiritual de Deus está no meio da igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! A presença do Espírito Santo de Deus, o Espírito Criador, restaurador, Consolador, Ele está no seu coração nesse momento. No meu coração nesse momento. Isso já é uma realidade espiritual de hoje. Nunca pense um dia, porque essa parte, o reino do céu invadindo a terra, já está acontecendo quando tem a presença de um crente em algum lugar nesse planeta. Glória a Deus. Aleluia. Interessante, irmãos, que Satanás, no começo da igreja, quando ele achou que a estratégia de matar os crentes funcionava, e ele mandou matar muitos cristãos ali naquelas arenas sanguinárias que derramavam sangue através de animais, de espada e de perseguição e tudo tal, Satanás de repente percebeu uma coisa. De repente ele chama lá os seus capetas, demônios, e fala assim, para, não se mata mais nenhum cristão, agora não. Porque cada um que mata nasce 100. Cada vez que morre um cristão, mais se levanta, mais cresce. Então vamos parar com esse negócio de matar crente, porque não adianta. Porque Jesus diz, quando a semente cai na terra, ela brota e ela multiplica. O sangue de um cristão, quando ele é tombado, levantam-se muitos e muitos outros. Então tem alguns países aí na face da terra que ainda estão acreditando na tolice de que se perseguir a igreja de Jesus vai acabar com ela. É bobagem. Quanto mais persegue, mais cresce. Quantos dão glória a Deus? Amém, queridos? Aleluia! Tá. Ok, vamos pensar um pouquinho qual é o objetivo da igreja. Nós temos dito a respeito do
propósito. Mas qual é o nosso objetivo como igreja de Jesus? Amados, pode ter certeza, o maior objetivo é fazer o reino do céu invadir a terra e não deixar que a impiedade invada a igreja. O nosso objetivo, irmãos, é influenciar o mundo e não ser influenciado pelo mundo. Quanto está entendendo? Dá glória a Deus. Aonde você está, o que você fizer, o que você falar, onde você trabalhar, aonde você influenciar, a sua influência visa uma coisa: Deus está de olho que você vai influenciar para invadir a terra com a glória de Deus. Amém, queridos? Agora, nós podemos fazer isso, irmão, sabe por quê? Porque existe a bênção da nova aliança sobre nós. O que é a bênção da nova aliança sobre nós? Na velha aliança, preste bem atenção para você entender o que eu quero dizer. Na velha aliança existia um código de leis e normas que o próprio Deus mandou escrever e até em tábuas de pedra entregou ao povo e disse: quem obedecer vai ser abençoado, porque essas são as minhas leis. Então essa era a velha aliança. Ok? Mas essa velha aliança, irmãos, ela não conseguia ser plenamente obedecida, cumprida. Por quê? Porque era praticamente impossível. Sem o auxílio do Espírito Santo, na vida de cada um, não era possível se lembrar e cumprir todas aquelas leis. Mas a partir do momento que Jesus vem e estabelece uma nova aliança, agora ele diz o seguinte: eu não estou mais olhando em cima para aqueles que estão obedecendo ou desobedecendo a velha aliança. Eu estou de olho agora naqueles que estão dispostos a cumprir a nova aliança. E sabe o que diz a nova aliança? A nova aliança diz o seguinte: que nós precisamos primeiro amar a Deus, e segundo, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Isto é a base da nova aliança que Jesus fez. E para que isso seja possível, ele vem e fala assim: eu perdoo todos os seus pecados. Diante de Deus não existe mais cobrança, prestação de conta daquilo que Jesus Cristo já pagou. Você está me entendendo? Aquilo que Jesus Cristo já morreu para pagar na cruz, o diabo não tem mais força de cobrança para chegar diante de Deus e dizer: a humanidade precisa sofrer na minha mão, porque a humanidade, e aí ele vem com os seus argumentos. O pai fala simplesmente para ele: o meu filho morreu, deu a própria vida para resgatar essa humanidade. Todo aquele que abriu a sua boca, confessou, se entregou para o meu filho Jesus, o nome dele está escrito aqui no meu livro de registro dos cidadãos do céu, que estão na terra, mas eles estão invadindo a terra com a glória de Deus. Amém, queridos? Então, irmãos, olha que interessante. Jesus precisou celebrar uma nova aliança, sabe por quê? Porque a velha aliança dizia que todo aquele que peca se torna escravo do pecado. Lá em João capítulo 8, verso 34, olha o que Jesus diz. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem peca é escravo do pecado. Ok? Então você tem que guardar o seguinte: cada vez que você usa da sua liberdade, que você não é obrigado a pecar, nem eu, amém? Nós não somos, nós pecamos porque nós somos livres para escolher. É interessante que antes da nova aliança de Jesus, o homem não tinha escolha, ele estava debaixo da maldição, da desobediência de Adão e Eva. Não tinha escolha. Mas a partir do momento que Jesus vem e fala assim: perdoados são todos os seus pecados. Sabe debaixo do que você está agora para responder? Dos pecados que você, sabendo que é contrário à vontade de Deus, você faz. Aquilo que você faz, sabendo que Deus não gosta, você assume conta e risco.
Mas sabe de uma coisa, irmão? Deus é tão maravilhoso, que você acaba de pecar, mas você se arrepende naquele pecado, você confessa, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não é maravilhoso saber disso? E é isso que Deus quer, que nós compartilhemos, para que possa invadir o coração das pessoas que estão nessa terra sem esperança, confiando apenas num Deus, ou numa doutrina, ou no cumprimento de leis e coisas que ele chega a um ponto que ele mesmo desanima. Não sei vocês, mas quando você começa a ouvir falar sobre um assunto, e quem fala sobre o assunto é um expert, é alguém que tem profundo conhecimento, e ele começa a falar das dificuldades que é fazer aquele trabalho, mas que para ele aquilo é tão simples, mas ele começa a dizer, mas você não sabe o que eu já sofri para chegar a esse ponto. Eu não sei você, mas eu fico desanimado. Falei, quando é que eu vou chegar num ponto que esse cara chegou, se eu não pagar o preço que ele pagou? Esse cara está numa posição elevada, porque olha, ele ralou, ele sofreu, ele investiu. Então, dá um desânimo. Mas se de repente, irmãos, alguém falasse assim, mas quando é que eu vou poder ter a presença de Deus constante no meu coração, se quando eu menos espero, como diz Paulo, a hora que eu menos espero, eu estou pecando. Porque o pecado habita em mim, o pecado me rodeia. Pedro diz o seguinte, Satanás é tão astuto que ele é que nem um leão rodeando a presa assim, uma hora essa presa bobeia e eu pego. Quando você vai assistir esses filmes que passam sobre reportagens sobre caçada de animal, você observa que os animais caçadores, eles sempre vão atrás da presa mais fácil, aquela que é doentinha, que é mais fraquinha, que está lá atrás, ficou para trás, a manada abandonou. Então, seja o leão, o leopardo, o tigre, qualquer caçador, ele sabe que se ele pegar o que está lá atrás, quietinho, vamos assim, distraído ou doentinho, é muito mais fácil. Mas o Senhor Jesus disse, os meus vão andar juntos como a igreja do Senhor Jesus, um servindo o outro no amor. E a glória de Deus será vista em toda a terra, quando a minha igreja colocar o coração no fazer a vontade de Deus e no amar o seu próximo e servir o seu próximo. Amém, queridos? Então, queridos, você peca quando você escolhe, porque você é livre. Nós podemos escolher porque somos livres. Uma pessoa que não é livre, ele não escolhe nada, né? Agora, Jesus falou assim, então quando você erra na escolha e escolhe o pecado, você se torna escravo dele. Mas sabe de uma coisa? João 8,36, o próprio Jesus disse, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Aleluia. Fala para o irmão, fala assim, ele quer te libertar de algumas coisinhas minhoquinhas aí nessa cabeça. Irmãos, como entra minhoca na nossa cabeça, não entra? Você sabe do que eu estou falando, né? Como entram pensamentos picuinhas, como entram princípios da religiosidade antiga de onde você saiu. Como entram, às vezes, até princípios de cristãos, igrejas que se dizem cristãos, mas que pegam ali a velha aliança e dizem, olha, nós temos que cumprir a velha aliança. Tá, então vai desprezar a nova. Não, tem que ser a nova. Não, mas Jesus disse que você cumpre uma, você cumpre outra. Ou você está na velha, ou você está na nova. Então, irmão, presta atenção. Tem hora, irmãos, que a própria igreja do Jesus, pela sua falta de conhecimento do que é viver a nova aliança, coloca fardos, julgos pesados nas costas de uns dos outros. Mas, irmãos, nosso propósito como igreja é servir os irmãos, ajudando-os a carregar e a se livrar desses fardos que muitas vezes a gente está carregando. Sabe aquele negócio de você dar carona para uma pessoa e ele está com a mala nas costas, e aí ele senta no teu carro, mas ele não tira a mala das costas, e aí você fala, escuta, mas por que você, já que você está de carona comigo no carro, por que você não tira esse saco das costas? Eu falo, não, esse saco eu tenho que carregar. Não, mas você está de carona comigo, quem está carregando é o carro, relaxa um pouquinho. E muitas vezes, irmão, nós estamos de carona com o Senhor Jesus, mas nós ficamos presos à velha carga que cansamos de carregar, e foi por isso que nós chegamos até Jesus e pedimos ajuda. Amém, queridos? Não sei você, mas quando eu cansei de carregar fardos pesados da religiosidade, e eu descobri que Jesus tinha um fardo leve e suave,
eu fui atrás dele, falei, dá uma carona. E eu estou de carona com Jesus. Amém, queridos? É isso que precisa ser compartilhado. Quando nós compartilhamos isso, irmãos, o céu invade a terra. Mas olha só, irmãos, lá em Abacuque capítulo 2, tem uma profecia que Jesus escolheu justamente a igreja dele para cumprir a profecia que diz: a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor. A terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. A terra vai ficar cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Quando que isso vai acontecer, irmãos? Quando que isso vai acontecer? Quando nós seguimos o conselho do sábio Salomão, que diz o seguinte: quando o sábio usa a violência, ele se torna... Quando o sábio usa a violência, ele se torna tolo. E quem aceita suborno, estraga o seu caráter. Olha só, o sábio resolve fazer as coisas na violência. Você vai dar de cara com um tolo. Porque não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Amém, queridos? Agora, aceita suborno, ele estraga o seu caráter. Ele pode ter um alto cargo de governo nessa nação. Ele pode estar sentado num tribunal e dessa sua posição, o país está dependendo, mas de repente, ele não pode decidir as coisas do jeito que precisam ser, e até que está combinado. Por quê? Subornaram ele. Então agora ele não pode mais decidir a favor do que é certo, mas ele tem que decidir a favor de quem subornou. Isso é triste. Mas o sábio Salomão já falou: olha, quando isso começar a acontecer, a igreja do Senhor Jesus vai ter uma grande oportunidade de invadir a terra com a glória do Senhor, não agindo dessa forma. Amém, queridos? Não copiando o modelo do mundo. Amém. Mas eu quero rapidamente passar para você agora 3 coisas que o cristão pode fazer, porque ele é livre. O cristão tem opções. E se você não se sente muito livre, eu recomendo que você tenha um pouquinho mais de tete a tete com Deus, porque o Senhor Jesus, quando perdoou os seus pecados, não existe acusação nenhuma mais diante de Deus a respeito do que você já fez na sua vida. Mas o diabo está querendo anotar coisas que ele quer que você faça de errado, para que ele possa chegar diante de Deus agora com uma novidade de pecado. Porque aqueles que você confessou, Jesus Cristo já perdoou. Mas aqueles que você às vezes está pensando em fazer, ou está fazendo hoje, e não está querendo se arrepender, porque parece que pecado é tão gostoso. Eu não sei se você já percebeu, mas você já percebeu que há algumas coisas que a Bíblia diz que é pecado, é gostoso fazer? Mas irmãos, presta atenção, tem coisa que o mundo chama de bom, mas se Deus diz que é pecado, não entra nessa. Não entra nessa, fica firme, porque você é uma pessoa que pode escolher fazer ou não fazer. Você não é obrigado a pecar para se divertir ou para se sentir bem. Existem outras alternativas. Amém, querido? Estão me entendendo? Então, a primeira coisa que você pode fazer, porque você é livre, cristão, serve a Deus e ao próximo. Lá em Mateus 22, 36, eu quero ler para você esse trecho. Interessante, irmãos, que Jesus estava cercado de gente religiosa. E tinha ali alguém extremamente religioso, conhecedor do Velho Testamento, Antiga Aliança. E essa pessoa estava ouvindo Jesus falar de algumas coisas que para ele era novidade, ou ele estava contrariado com aquilo, estava achando que era simples demais, e ele achou que assim, não é possível, que nós temos sofrido tanto para guardar os 10 mandamentos, e não era só os 10 mandamentos, dizem que para cada dia do ano tinha uma leizinha para obedecer. Então era muito complicado saber qual era a lei de hoje, que eu não posso quebrar.
Mas Jesus, então, ele está ali dando uma instrução ali. Verso 36 diz que um mestre religioso chega e faz a seguinte pergunta: mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro. Qual é? Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Ou seja, o que Jesus quis dizer para esse mestre da lei? Cara, não adianta você variar com outras opções. Se você prestar atenção, quando Deus deu as suas leis, Ele tinha objetivo em mente duas coisas. Ele queria que ninguém adorasse a outro ser divino que não fosse Ele. Ponto final. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, a Ele te encurvarás, e a qualquer outro que você fizer oração, petição ou se curvar, é ídolo, e ídolo, Deus disse, é pecado. Então Jesus mata a pau. Respondeu: olha, a primeira coisa, o mandamento mais importante é: se você adora só a Deus, você está acertando na sua adoração, no seu louvor, na sua maneira de viver. Ponto final. Ok, mas e o segundo? O segundo é só mais esse. Você tem que amar as pessoas que estão ao seu lado do mesmo jeito que Deus ama. Ou seja, Jesus quis dizer: sabe por que o Pai me enviou aqui? Não é porque as pessoas dessa terra são boas e Deus queria levar esse povo tudo para o céu porque são bons. Não, é porque esse povo está condenado a ir para o inferno. Jesus estava dizendo assim: sabe, aquele pecado de Adão e Eva é transmissível. É herança. Todo ser humano, ele já nasce com o destino dele de ir lá passar a eternidade depois que morre com o capeta, com Satanás, no inferno. Ele está destinado a isso. Mas o Pai vem e dá a oportunidade dele escolher Jesus. Agora, por que você acha que Deus fez isso com a humanidade? Porque Ele ama o perdido. Sabe aquele matador, estrupador, ladrão, bandido? Deus ama aquela pessoa. Irmãos, é difícil entender isso, né? É difícil entender isso. Alguém pode estar dizendo: pastor, você está falando isso porque nunca você foi vítima de uma pessoa como essa. Eu já fui vítima assim, e eu creio que todo mundo aqui já foi vítima assim. Não tem quem não foi vítima assim de uma pessoa maligna como essa, direta ou indiretamente. Só que quando nós somos agredidos diretamente, fisicamente, sente na pele, sente no bolso, aí levanta uma ira e você começa a dizer: eu quero que essa pessoa vá para o inferno, que não é possível essa pessoa ir para o céu. Mas Deus olha e fala assim para ele: eu dou a ele uma escolha. Eu coloquei Jesus como opção. Se ele escolher Jesus, os pecados desse bandido, desse ladrão, desse estrupador, é perdoado, e eu fico esperando ele aqui no céu, porque Jesus escreveu o nome dele no livro da vida. Irmãos, pensa bem um religioso, que até então estava acostumado a dar destinos para os pecadores. O que você fez? Não, eu fiz isso aqui. Isso aqui você vai pagar uma penitência. Isso aqui nem adianta que isso aqui. Mas até os dias de hoje, tem algumas igrejas por aí que se dizem cristãs, que de repente tem um tipo de ensinamento, que quando uma pessoa faz algum tipo de coisa, eles já falam assim: ih, rapaz, o negócio é desfrutar da terra agora, enquanto você está vivo, porque para você não tem mais perdão. O inferno é o teu destino eterno. Irmãos, a igreja que se diz cristã fala isso, queridos. Fala misericórdia. Mas Jesus está dizendo: cara, o segundo mandamento é falar para as pessoas que Deus quer que todos vão para o céu, porque Ele ama as pessoas. Agora, como é que você vai contar uma bênção, você vai compartilhar um negócio desse, se você não amar essas pessoas? Então Jesus está sendo bem claro. Ama a Deus, isso é fácil, porque Deus só faz coisa boa para você. Mas ama também o teu próximo, mesmo que ele faça o mal para mim, mesmo. Amém, queridos? Sabe por que nós temos que acreditar que isso é assim? Porque enquanto existe vida, existe esperança. E eu posso dizer isso biblicamente respaldado para você,
Porque lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está dito o seguinte: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da morte é que ele será julgado. Então isso me dá o direito de dizer para você, querido, enquanto alguém não morreu, não importa o tamanho do pecado, existe perdão se houver arrependimento em nome de Jesus. Amém, queridos? Qual é o objetivo da igreja? Compartilhar essa verdade que Jesus coloca aqui para essa autoridade. Amém, queridos? Agora tem uma série de outros textos que vão projetar aí. Como é que você demonstra amor? Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, 10 diz: quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer toda a lei. 1 Coríntios 13, 4 diz: quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. O que mais? Coríntios 13, 5. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado e nem guarda mágoas. Está pegando aí alguma coisa? Coríntios 13, 6. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Coríntios 13, 7. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Irmão, quando o amor de Deus está no coração de alguém, esse sujeito nunca desiste. Ele nunca põe fim na própria vida, indo para o suicídio. Ele nunca põe fim, irmãos, ao relacionamento com seus filhos, dizendo: risquei o teu nome do meu caderninho, nunca mais quero ver a sua cara. Ele nunca desiste do seu cônjuge, dizer: para nós não tem mais jeito, acabou, vai para o teu lado, eu vou para o meu, e vamos cada um cuidar da sua vida. Ele não desiste, porque ele ama, e ele sabe que Deus está torcendo para que o céu invada a terra através da sua experiência de amor e perseverança. Quem ama, irmão, jamais abandona a igreja do Senhor Jesus. Jamais fala mal da noiva, porque ele ama o noivo. Ele sabe que igreja, é também parte da noiva. Amém, queridos? Então, essa primeira grande coisa. Nós precisamos, então, para que o céu possa invadir a terra, a primeira coisa, como igreja de Jesus, se disponha a servir a Deus, que é muito fácil, mas também ao próximo, mesmo que seja difícil. Quantos dizem amém? Amém. Segunda coisa, cristão compartilha a sua fé e as coisas boas. O texto que eu vou ler também, acho que não vai projetar aí, João 4, 28. Mas é uma história de uma mulher que estava ali à beira do poço pegando água, uma mulher samaritana. Jesus chega, conversa com ela. Jesus chega e mostra para ela que havia esperança para ela. Jesus chega e fala para ela: você é uma mulher que está tentando ser feliz através do casamento. Você não consegue. Você já passou por vários relacionamentos. E esse último que você tem, nem é teu marido. Ou seja, de repente Jesus fala assim: eu vim aqui ser a solução, eu vim aqui trazer uma água que se você beber, está tudo resolvido na sua vida. Jesus, muita gente, irmãos, só vai resolver o seu problema quando se entregar a Jesus. Lembra de uma pessoa que você quer ajudar e não sabe mais o que fazer para ele? Ora para que ele possa se entregar a Jesus. Ah, pastor, mas ele já até é crente. Às vezes ele só diz que ele é, mas ele ainda não tem a experiência de ser verdadeiramente. Amém, queridos? Aí, irmãos, de repente essa mulher, ela tem uma conversão genuína. Quando ela tem uma conversão genuína, como é que as pessoas perceberam que ela entrou na de Jesus? Como as pessoas perceberam? Não, essa mulher foi convencida por Jesus. Essa mulher acredita nesse Jesus. Essa mulher foi tocada por Jesus. Como que você percebe que alguém é nascido de novo mesmo? Como? Como você tem certeza que você é um nascido de novo mesmo? Sabe o que a mulher fez? Versículo 28 de João 4 diz: a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse para todas as pessoas:
venham ver o homem que diz tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Ou seja, o que a mulher fez? Se ela não tivesse acreditado em Jesus, ela não ia contar para a cidade inteira a respeito de Jesus. Irmãos, compartilhar a sua fé. Se você realmente tem certeza que você faz parte dos invasores da terra, do céu na terra, você é um dos alienígenas, que o seu coração está no céu, só os teus pés estão aqui na terra, mas você não é regulado e obedece só às leis humanas, você é regido principalmente pelas as leis do céu. Amém, querido? Se você é um cidadão celestial, você é um alienígena, cristão alienígena, invasor da terra com a glória de Deus, quando você se sente nessa posição, não tem como ficar calado, não tem como ver pessoas que você diz que ama, morrendo, indo para o inferno, sem que você tenha falado da graça de Deus para ele. Não tem! Amém, queridos? Não tem essa de você aceita Jesus, ninguém fica sabendo. Não tem! Irmãos, não tem jeito de esconder. Quando você se torna nova criatura, não tem jeito de esconder. Quantos concordam, digam amém. Se você está encontrando um jeito de esconder, eu peço para você, examina o teu coração enquanto existe oportunidade. Porque eu volto a lembrar, o homem está ordenado a morrer uma vez e depois que morre que vê o julgamento. Então hoje, mesmo que você não tenha tido uma conversão genuína, você ainda não está condenado a continuar assim. Você é livre para se arrepender, mudar de atitude e falar: a partir de hoje, eu sou um compartilhador da minha fé para que o céu invada a vida das pessoas ao meu redor. Amém, queridos? Está entendendo, igreja? Então, irmãos, um crente, ele primeiro serve os outros, mesmo quem não merece, ele serve. Segundo, ele começa a compartilhar a bênção que ele recebeu de ser um cidadão do céu vivendo na terra. E é interessante, irmãos, que isso tem um outro fundamento. Quando você olha lá em João capítulo 1, verso 40, você vai encontrar o próprio André, quando ele leva Pedro para Jesus. Por que André levou o seu irmão Pedro, que chamava Simão? Jesus botou o nome dele de Pedro. Quando André descobre que ele encontrou o Messias, irmãos, ele sai correndo. A primeira coisa que ele faz: eu tenho um irmão, Simão, ele também está procurando o Messias. Eu vou falar para ele que nós já encontramos. Quantas pessoas nós conhecemos, irmãos, que estão buscando felicidade? E como é que você sabe que ela está buscando felicidade? É uma das evidências simples. Essa pessoa tem o hábito de ler horóscopo, tem o hábito de consultar prognósticos, tem o hábito de, muitas vezes, ir buscar a palavra de profeta em lugares distantes. Tem um homem de Deus lá numa igreja tal, aquele cara é um profeta, eu vou lá, vou perguntar: o que Deus tem para mim? Que é isso? O que Deus tem para você, Ele vai falar para você. Ele pode mandar um recado através de alguém, mas não fica confiando que aquele recebeu de Deus um recado para você. Pode ser que não. E aí, Deus não quer falar com você? Quer falar com você sim. Hoje Ele pode estar falando com você. Hoje Ele pode estar falando com você. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, o versículo diz que André, irmão de Pedro, Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido falar a respeito de Jesus e por isso o havia seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: Jesus aqui muda a história de Simão. Você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome vai ser Pedro. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, você leva alguém que está condenado a passar a eternidade no inferno, você leva até Jesus. E ali o Espírito Santo de Deus, que convence o coração, toca no coração dele, e ele sai dali radiante de alegria, dizendo: eu agora mudei o meu endereço, eu sou um cidadão do céu. Glória a Deus. Então essa é a segunda coisa. A primeira é, ele serve. A segunda é, ele compartilha. A terceira e última, para encerrando: cristão vive
a nova aliança na sua totalidade. Olha o que diz Gálatas. Irmãos, essa palavra de Gálatas, ela se tornou necessária, porque é o seguinte, o apóstolo Paulo, ele de repente, ele observa que os irmãos cristãos lá da Galácia, os irmãos Gálatas, ele percebe uma coisa: esse povo aceitou Jesus, esse povo é de Jesus, esse povo já tem um destino eterno com o Senhor. Mas por que esse povo está com umas atitudes tão esquisitas, como se eles dependessem agora da velha aliança para agradar a Deus? Ou, tem coisa errada aqui, esse povo diz que é crente, mas eles são outra coisa. Outra coisa. Eles estão querendo... começaram pela fé. Não, Jesus é o caminho, Jesus é o caminho. Pela fé eu aceito. Mas agora não, mas Jesus também não é só o caminho. Nós precisamos agora pegar todas as leis do Velho Testamento e obedecer. E quando você não cumpre uma delas, você está perdido. Paulo fala assim: ó Gálatas sem juízo, versículo 1 do capítulo 3. Quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Agora respondam somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda? Ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Responde para mim. Vocês acham que vão para o céu porque vocês descobriram um jeito de obedecer toda a lei? Ou vocês acham que vão para o céu porque vocês foram perdoados por Jesus Cristo pela fé? Essa é a pergunta de Paulo, e que eu faço aqui nesse auditório. Amém, queridos? Você vai para o céu porque você é um guardador da lei, que ninguém pode apontar o dedo no teu nariz e dizer contrário? Ou você vai para o céu porque você foi perdoado por Jesus, e pela fé você acredita que foi perdoado mesmo, e que não existe mais nada te acusando diante de Deus? Amém, queridos? Glória a Deus. Então ele diz no 3, como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus, e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Glória a Deus. Irmão, presta atenção, porque essa é uma tendência maligna. Começa pela fé, mas quer continuar pela lei. Começa pela graça, mas quer juntar na graça um pouquinho do fardo pesado da lei, que Jesus veio resolver essa questão, porque ninguém conseguia obedecer. Mas o diabo sabe, matar cristão não adianta, mas acusar cristão de não cumprir a lei, funciona, e afasta muita gente da graça de Deus. E o meu objetivo nessa noite é que ninguém aqui dessa igreja se afaste da graça de Deus, porque está querendo se envolver com as suas próprias forças, em buscar mérito para ser abençoado. Eu estou sendo abençoado mesmo, mas também, e aí começa a falar: eu sou correto nisso, sou correto aquilo, sou naquilo outro. Ok, irmão, você não perde nada por ser correto. Aliás, cada atitude sua de ser correto, Deus olha e fala assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Cada atitude sua, amém? Mas queridos, não é por isso, é porque um dia você resolveu seguir Jesus, e Ele está o tempo todo à direita do Pai, intercedendo por você. Presta atenção, como igreja, que nós gostamos de chamar-nos de vencedores do Senhor Jesus, nós temos que lembrar que toda vitória que nós temos na nossa vida é por causa do nome e dos méritos do Senhor Jesus. Por favor, não acredite que você vai chegar no nível de perfeição, guardando leis do Velho Testamento, que Deus vai aplaudir você e por isso vai passar a te abençoar. Por favor, quem vai tocar, vem aqui para frente para nós. Não acredite nisso, por favor, irmãos. Nós somos uma igreja que nós temos um propósito. O nosso propósito é fazer com que o céu invada a terra a partir da nossa vida.
Eu sei que um dia Jesus vai vir fisicamente com a sua igreja e vai tomar conta de tudo. Mas hoje, a igreja que somos eu e você, nós temos o privilégio, mas eu gosto também de pensar que é um dever, de servir as pessoas com o maior amor que Jesus Cristo coloca no nosso coração, para que as pessoas sejam convencidas de que nós estamos no caminho do céu. Nós estamos no caminho do céu. Se você crê nisso, meu querido, não há por que não compartilhar a tua fé com outras pessoas. Nós às vezes ficamos com o pé atrás, quando às vezes a gente quer compartilhar, seja no WhatsApp ou no Facebook, alguma notícia, e alguém chega e nos alerta dizendo, você tem certeza que é assim? E quando a gente não tem certeza, muitas vezes a gente fica quieto e não passa para frente. Irmão, será que Satanás tem tido esse atrevimento de chegar e tocar na sua fé em alguns momentos, dizendo, quem diz que só os crentes vão passar a eternidade com Jesus? Olha o tamanho dessa terra, olha quantas religiões tem, todo mundo fala em Deus, todo mundo tem procurado ser gente boa, e agora, de repente, aparece um grupinho que se chama cristão, e diz que só eles, e de repente Satanás vem e fala, e aí? Você baixa a cabeça e fala assim, verdade. E você não está compartilhando que Jesus Cristo é o único caminho para o céu. Querido, quantas pessoas podem estar dependendo de uma posição que eu e você vamos tomar hoje, de compartilhar a nossa fé na prática, servindo as pessoas com amor, compartilhar a nossa fé na prática, crendo que a nova aliança que Cristo fez conosco é irrevogável. Mesmo que você não seja fiel, a palavra de Deus diz, mas Ele é fiel e continua cumprindo o que prometeu. Momentos de infidelidade da nossa parte acontece, mas não é por isso que você vai deixar de se arrepender, sentir o perdão de Deus e compartilhar essa bênção. Que embora você possa ter errado, você teve um dedinho de prosa com o Senhor Jesus e se sentiu perdoado, e Ele está dizendo, vai, conta isso para todo mundo, e você precisa sair e fazer que nem a mulher samaritana, conta para a cidade, conta para as pessoas ao seu lado. Então, queridos, essa é a nossa conclusão hoje. Nós sairemos daqui como verdadeiros vencedores. Nós estaremos aqui vendo realmente o céu invadir a terra. Irmãos, eu quero que você guarde essa visão. Quando que o reino do céu irá invadir a terra?